Pessoal, quando nós falamos no aspecto da energia criadora da sexualidade, isso tem uma relação com uma herança que nós recebemos desde lá de trás, quando ainda nos encontrávamos na questão da poligamia, e nessa estado de coisa não é possível haver um amor verdadeiro enquanto elevação, porque aí o sensualismo, a libertinagem, ela mata a possibilidade de o sentimento enobrecido, elevado. E foi um marco importante quando nós migramos para a monogamia. Mas essa migração para a monogamia, ela tem a ver com uma questão de um impositivo da fidelidade e um alerta das lesões que nós acabamos gerando em alguém quando nós, por algum aspecto que não seja uma razão de fato consistente, abandonamos o outro. Daí, se não existe uma consistência enquanto algo que eu preciso fazer de retomada de rota da minha trajetória e que intuitivamente eu percebo que precisaria sair daquele relacionamento, e aí eu tomo aquela decisão, mas desde que haja uma condição para fazer isso de forma limpa, sem envolver terceiro, e que isso possa ser conversado e de comum acordo resolvido, se for um abandono pelo abandono, isso leva a uma alteração, conforme Emmanuel vai dizer em Vida e Sexo, no capítulo Compromisso Afetivo, que pode colocar o outro numa situação de vulnerabilidade e, em sendo assim, eu me torno responsável pelo que o outro venha fazer a partir daí, caso eu o abandone de forma irrefletida e decida simplesmente ir embora. E essa falta de uma justa razão que faz um dos dois fugir àquele compromisso assumido vai gerar uma lesão naquele que é abandonado, enquanto a sustentação do seu equilíbrio emotivo, seja qual for o campo, a arena circunstancial em que esse compromisso vier a ser efetuado. Quando então eu rupto o sistema de permuta, de carga magnética que sustenta, mantém alma a alma, o parceiro que for prejudicado e lesado nesse lance, nessa manobra, se ele não dispor de conhecimento, de informação, de uma sabedoria e uma força superior na autodefensiva e na autoabordagem, ele vai ficar em pânico, entrar nesse quadro tão prejudicial, que inclusive
afeta a sua lucidez e ele pode vir fazer uma loucura contra si mesmo, contra o outro, contra os envolvidos naquela situação. E aí a gente já não pode prever mais o descontrole do que vem acontecer. E pode raiar a delinquência. Esses resultados de invigilância e imprudência vão repercutir no agressor, naquele que foi embora sem uma causa justa, que vai partilhar e viver junto as consequências que forem gatilhadas e desencadeadas por ele mesmo, debitando-se no seu caminho a sementeira compartilhada de frustração e conflito que carregará para o futuro. E se nós considerarmos, por exemplo, a questão da justiça humana, simplesmente, apenas a humana, ela existe aí um tutorial de orientação para os casos de lesões e de condições indevidas, infelizes, na ação tete a tete, um para com o outro. E essas combinações punitivas, elas vão estar sendo feitas valer na esfera bilhatial de objetiva realidade, considerando aí a respeitabilidade do interesse e da perspectiva do outro. Mas os legisladores terráqueos percebem que a justiça divina ela também vai alcançar o contraventor da lei da caridade e determina a instalação no gemal consciencial do reflexo, do afetivo saque que perpetrou com outrem. Por isso que nós, então, saberemos que não haverá escapatória para uma infeliz equação de compromisso de ordem sentimental, menosprezado injustamente, que precisarei resgatar num hábil tempo, parcela a parcela, ceitil por ceitil, num visor da contabilidade do princípio de causa e efeito. Por isso que, na condição de reencarnados, precisaremos continuar aí no ciclo de reencarnações dolorosas, expiatórias, e isso vai se demorando, se repetindo, até que exoneremos o nosso espírito do conflito e mutilação audido no clima da nossa irreflexão, infelicidade acional, e vamos então aprendendo no corpo das nossas manifestações próprias ou no ambiente de pessoal vivência através de penologia, sem um aparente cárcere em que essa penologia ela está atuando, que jamais eu vou lesar alguém sem que eu mesma seja lesada. E isso é realmente uma questão, gente, muito delicada, porque vai dizer de uma mutilação que eu faço a mim mesma quando eu mutilo alguém psiquicamente. E quando nós falamos, por exemplo, a questão dos desvarios, das loucuras, das ideações suicidas
e dos atos de fato praticados contra a própria vida, o pânico, a irreflexão, o desvario e a completa loucura que acontece pelas questões sentimentais de afetividade e sexualidade são inimagináveis. O que isso causa entre nós e os débitos, as confusões que nós trazemos nessa área enquanto terráqueos. Porque os terráqueos são espíritos gravemente comprometidos na área da sexualidade. E isso, inclusive, diz da maneira como nós somos orientados a abordar essa questão. Porque, mesmo que não exista uma infidelidade instalada num relacionamento entre duas pessoas, a indústria da pornografia, os meios de comunicação midiático, os conselhos dos colegas, acabam levando um tal indivíduo, seja feminino ou masculino, a ter uma miscelânea de pensamentos na área da sexualidade, recheados de sensualismo, que o indivíduo acaba numa condição anômala em relação a essa área, em que essa infidelidade ela já está acontecendo a nível pensamental, de ideia, mesmo que não seja algo feito enquanto ação prática. E, inclusive, alguém que venha a realizar isso com o seu parceiro vai dizer que todos fazem, mas é devido a esse inconsciente coletivo que nós trazemos da poligamia e das quedas pavorosas e calamitosas que nós tivemos nessa área, a ideia de que isso é o normal e que, sendo assim, eu poderia agir assim também, seja no pensamento, seja na palavra, seja na ação propriamente dita. Então, em termos dos nossos pensamentos, se a gente não tiver uma vigilância, a gente acaba entrando na onda do sensualismo, que é um desvario, que vai comprometer, inclusive, um mapa reencarnatório. Porque é como aquela maré que vem com tanta força que leva quem estiver ali naquele mar desprevenido um pentelésimo que for de desprevenção, de invigilância, é o suficiente para o indivíduo ser arrastado por aquela maré e envolvido em situações que depois ele vai precisar responder. Porque até mesmo quando existe a questão de ficar com alguém por um tempo curto que for, vai acontecer uma instalação de compromisso moral, em que, a partir desse ponto chegado, eu me torno responsável pelo desequilíbrio do outro, enquanto algo que foi iniciado de comum consentimento. Eu tive uma experiência muito desafiadora nesse sentido, porque quando eu estava ali mais ou menos chegando aos 13 anos, que é quando o espírito mostra que veio, porque a gente sabe que até os 7 anos é um momento que o espírito ele está terminando de tomar o encéfalo, o sistema nervoso central, para agir. A reencarnação ela está fazendo a sua completação. E essa completude reencarnacional só vai acontecer aos 7 anos. Enquanto que, em torno aí dos 13 anos, é quando o espírito ele mostra a que veio. Então, vão geralmente surgir em torno dessa idade questões que precisam ser
vistas pelo espírito aqui novamente, que ele precisa dar de cara com aquilo de novo. E chegado nesse ponto, um insignificante descuido pode arrastá-lo para uma incapacidade de lidar com o que o aguarda. E eu tive ali, no período, a partir mesmo dos meus 9 anos, eu já tinha uma mentalidade, bem dizer, de velho, porque eu queria o cultivo da fé, da oração, eu buscava formas de me abastecer de conteúdos espirituais, na disponibilidade que aquilo me trouxesse, porque eu já tinha um pressentimento de que situações difíceis do meu ontem voltariam para mim, na forma impositiva, expiatória. E por esse motivo eu iniciei uma proposta de querer cultivar a minha espiritualidade a um ponto que, quando eu estava mais ou menos ali com uns 13 anos, eu tinha decidido que gostaria de ser freira, que eu iria seguir esse caminho, porque na época, como católica, era a forma que eu via de dar a vida por Jesus, pela divulgação, o pipoque da sua boa nova. E isso tinha a ver com os quadros debitosos que eu estava reencontrando, desafiadores para mim, e que eu percebia que eu estava nesse mar alto e que a maré estava para me levar e me afogar. E foi o que aconteceu. Porque acabou que eu entrei num relacionamento de namoro que foi me enlouquecendo, estar ali naquele relacionamento. Eu comecei a ter manifestações anômalas de todo tipo, enquanto ligar para ele, para poder saber como que ele estava, assim, sem uma interrupção hábil, ficar sem dormir, sem me alimentar, o pânico, a desesperação. E uma dependência de estar com ele. E em vista de uma força maior do que eu, que me segurava ali naquele relacionamento, eu inclusive via que eu estava enlouquecendo e que precisava sair, mas à medida que o tempo passava, eu ia ficando cada vez mais sem força para fazer esse movimento. E, inclusive, houve um recorte aí em que ele precisou sair de um curso promissor, onde ele fazia um curso e trabalhava nessa instituição de ensino, na área que ele estava fazendo o curso, com excelentes notas. Ele acabou largando tudo por causa do meu adoecimento. E chegou num ponto que a gente já não estava mais aqui em Araxá, eu já estava ali em Mogi Guaçu fazendo um curso, finalizando na área da biologia, e ele, engenharia elétrica ali em Itajubá, e estava ali, até pela questão de ter uma forma da gente estar se vendo, pelo menos de quando em quando. E eu deliberei que eu precisava sair do que estava acontecendo. Só que eu não tinha força para fazer aquele movimento. E foi quando, gente, eu acabei entrando num outro relacionamento com alguém que estava ali próximo à cidade que eu estava, para através desse caminho
terminar com ele, porque aí eu encontrava força para fazer isso. Então foi uma queda espetacular minha, que deixou ele transtornado, porque ele não esperava aquela atitude derrubante. E ele começa a chorar convulsivamente e vai embora nessa situação. E como Emmanuel fala que a partir desse momento o que acontecesse com ele debitaria na minha consciência. Eu seria responsabilizada. E é curioso porque depois passado ali uns meses que eu tinha concluído o curso e voltei para Araxá, eu já tinha feito o rompimento com essa terceira pessoa. E eu nutria realmente o desejo de seguir o celibato. Aquele desejo lá atrás que eu trazia de ser freira ainda continuava dentro de mim, pelo menos na forma de celibato. Por isso que quando eu volto para Araxá, eu ia fazer esse caminho que era a minha intenção mesmo. E então ele me liga lá de Itajubá. A gente ainda não tinha se falado desde o momento do rompimento que tinha acontecido. E a gente acaba tendo uma última conversa em que eu falo que eu tinha a intenção de seguir o celibato. E ele parece que já estava envolvido com uma moça, já estava num namoro com ela, tanto que depois eles vieram a casar, tiveram pelo menos 2 filhos, eu sei que ele tem, uma menina e tem um outro, que eu não sei se é menino ou menina, mas pelo menos 2 eu sei que eles têm. E ao longo dos anos, gente, depois que aconteceu esse movimento ali, que é quando eu voltei para Araxá em 2002, início de 2002, realmente eu continuei imantada com ele por muitos anos, porque aquilo realmente eu não conseguia desatrelar. Aquela mesma situação que no namoro de ligação com ele estava me enlouquecendo, a forma como eu achei para poder tentar desfazer aquela alimentação, acabou que piorou a situação. E mesmo que a gente tenha conseguido resolver aquilo naquele telefonema, o último que a gente se falou, nós acabamos, mesmo não tendo mais um relacionamento de namoro, imantados ainda de forma importante ao longo de alguns anos. Foi quando então, depois que se passaram já anos, depois eu já conheci a doutrina espírita, que foi em 2014, e tive condição de ter um contato ali com eles para tentar ter uma interação com ele. Logo depois que eu já estava militando no espiritismo, eu normalmente ali a partir de 2014, que foi um divisor de águas para mim, eu houvera localizado ele ali pela rede social e acabei enviando um Evangelho segundo o Espiritismo para ele. E mesmo não obtendo resposta, percebo que foi importante ter dado esse passo. E mostra que, geralmente, quando nós falamos de relacionamento afetivo, são reencontros que podem estar acontecendo. Porque, conforme vai ser colocado na doutrina espírita, e isso é trago a lume na coleção A Vida no Mundo Espiritual, em que André Luiz ele vai trazer ali o caso da Dona Laura, que vai estar explicando que uma porcentagem insignificante são de almas
missionárias, elevadas, que se encontram em que aquele relacionamento ele está pautado numa espiritualidade mesmo, uma energia criadora para o nobre, enquanto um local onde não há o que espiar naquele relacionamento nem o que resolver. Isso é uma porcentagem muito pequena na Terra. Existe aí também um outro grupo que são de almas afins, mas quando a gente fala de almas afins, um pode ser elevado e outro pode ainda estar numa condição de sombra, como o caso da Alcione e do Carlos em Renúncia, que ela estava lá em cima e ele lá embaixo, mas eram almas afins, tanto que eles não chegam a ficar juntos. E no fim ali do romance, ela acaba morrendo torturada no poço de um calabouço, ali no fundo do cárcere, de inanição, de maus tratos, em que ele que comandava ali não sabia que era ela, que estava ali apodrecendo no cárcere. Quando ele vai vê-la, porque ela tinha mudado de nome quando entrou para o convento, quando ele entra em contato com ela ali, é que vê que era ela e já não tinha mais volta organicamente para ela. Daí ele pede perdão, mas acaba que ela dá o perdão e fala que continuaria com ele, do astral ajudando, mas ela está numa outra realidade espiritual e ele ainda numa condição importante de débito. Agora, a esmagadora maioria dos terráqueos, os relacionamentos afetivos, eles são expiação e prova. Então, é um reencontro que acontece para que, pelo plantio do amor genuíno, da doação, da renúncia, dos sentimentos elevados, a gente consiga mudar aquilo que nós mesmos lavramos contra nós com atitudes infelizes em relação a esse outro no pregresso e sublimar isso. Por isso que, quando a gente fala essa questão da flagelo que semeia morticina e terror entre nós na questão afetiva, de uma afeição orientada erradamente, via um escarnecido compromisso que cobre o mundo um areal de vítima. E se a gente pegar e estudar os conflitos na área da sexualidade, na atualidade terráquea, fazendo admissão da civilização em decadência moral, até por aquilo que nós percebemos de insuflação a vício de toda a ordem, não só na área da afetividade e da sexualidade, mas todas as insuflações viciosas. Se examinarmos apenas as absurdidades que se pratica, tendo como estandarte o amor, perceberemos que os problemas do equilíbrio emotivo, por ora até aqui, são de todos os tempos na vida planetária do orbe. E se a gente ficar só nessas absurdidades, nós não compreenderemos que isso vem desde sempre da colonização desse orbe aqui por nós. Os problemas que nós trazemos de desequilíbrios emotivos e sexuais. Então, se a gente olha só a partir dessas absurdidades, a gente fica aquém na percepção de um todo que vai incluir essas absurdidades também e todo um rol de atrocidades que nós realizamos em nome de
dizer que estamos amando. Agora, as leis universais, elas vão nos esperar pelos milênios afora. Mas elas terminam por se inscrever, esculpir em caractere lumífero em nossa própria consciência, no nosso fórum íntimo, gemal. E isso vai determinar que eu ame o outro como Jesus me ama. E se a gente pega aí ao longo do curso dos acontecimentos até chegarmos aqui, nos milênios de trajetória que impingimos aqui nesse terráqueo, inúmeras vezes paramos na direção narcisista, nos estiramos na volúpia de um estéril prazer, espezinhamos alheios sentimentos, impelimos estimáveis criaturas, por ora nobres, a processos criminosos e angustiosos, depois de fazermos a prendeção delas a nós com um vínculo de brilhantes promessas, dos quais então nos descartávamos em movimentação imponderada e infeliz. Visto que, quando alguém convida a outra a uma comunhão afetiva e sexual, ou quando alguém aceita de alguém um apelo, uma mão estendida nesse sentido, em base de confiança e afinidade, vai acontecer o estabelecimento de um circuito de força, onde acontece um ping-pong de retroalimentação psíquica recíproco, de um feedback tete a tete de energia espiritual. E aqui façamos um adendo da questão daquilo que eu desperto no outro, porque eu posso não oferecer um convite falado para um início de uma circuitaria de força da afetividade com o outro, mas por uma atitude, por um pensamento, eu posso induzir ao outro a estabelecer esse laço comigo, e eu respondo por isso também. Por isso o sensualismo é tão danoso, porque ele nos faz enlear em joguetes menos dignos, que acabam nos levando a obsessores uns dos outros, porque prende a ideia de um que reage sobre o outro a partir daquilo que cada qual está emitindo. E chegado nesse ponto, quando eu tento sair daquele joguete enleado, eu já, para fazer isso, vou deixar o outro em desequilíbrio. Porque fiz uma construção nesse sentido, mesmo que não verbalizasse isso concretamente. E aí nós podemos colocar aqui, gente, as inúmeros ferramentais de sedução, de sensualismo, de aproximação menos digna, que nós possamos usar para tal fim. Porque a partir daquilo que eu crio no outro, a responsabilidade passa a ser minha. Por isso que é uma situação delicada e que, exatamente pela questão de nos colocar sob essa penologia sem cárcere, porque nós precisaremos responder ceitil por aquilo que plantamos no outro, isso acaba que tenta passar desapercebido,
das nossas reflexões e análises, se torna inclusive um assunto nevrálgico, de difícil colocação, porque os nossos interesses subalternos acabam criando subterfúgios para que isso não seja falado e nós não sejamos alertados. Inclusive, quando nós consideramos as indústrias que ganham em cima da nossa loucura, seja de medicamento, seja de um jogo, seja droga, seja bebida, seja pornografia, que lucram em cima das nossas delinquências, das nossas demências morais, e que não estão dispostos a diminuir as suas receitas. E que vão usar do disponibilizado e daquilo que possam cavar enquanto estatuição de procedimento para manter a receita que tem em cima das nossas delinquências, das nossas demências morais e aumentar o ganho nessa proposta. E, em sendo assim, acaba que se torna um compromisso que a gente acaba assumindo e que vão nos acompanhando, porque isso pode se transferir de uma existência para outra. Eu posso, na pauta do meu esforço, do meu heroísmo, ir resolvendo isso aqui, correndo atrás do meu prejuízo moral, ou eu posso, com a minha preguiça, a minha indiferença a essa situação, a minha inércia, deixar essa situação ir se avolumando, porque acaba que isso vai se energizando, porque o que nós começamos sozinhos acaba atraindo companhia espiritual menos digna, que nos obseda, que locupleta com aquelas ideias. E vai ficando muito mais difícil a gente quebrar essas cadeias. E aí, chegado nesse ponto, isso transfere para uma existência posterior, numa próxima reencarnação, onde reencontraremos esses desafetos do pregresso, aqueles que fomos sofridos e fizemos sofrer, para reajustarmos. E que, somente aquilo que tenha ficado em curso, pode reverberar numa reencarnação dolorosa e de nível muito baixo. Porque a gente acaba se demorando nessas expiações ainda grotescas, baixas, que vão ter uma dor característica acompanhando esses processos para que a expurgação aconteça, a expiação propriamente dita, e possamos então reparar a situação. Inclusive, isso tem aí na sua gênese um arrependimento prévio que precisa acontecer para que então estejamos aptados a expiar e, ulteriore, reparar. Por isso que a questão da conscientização, da instrução nesse sentido é muito importante. Visto que os assuntos que são difíceis de serem falados, é eles que nós precisamos procurar
trabalhar aquilo à luz da doutrina espírita, à luz da moral do Cristo, que é o nosso estandarte, o nosso mapa do tesouro, para que isso vá nos esclarecendo e nos alertando, para que nós não cheguemos no astral e aleguemos desconhecimento de causa, efeito da lei de ação e reação. Por isso que a gente percebe um pipoque da divulgação da doutrina espírita e, considerando outras manifestações de fé, de religião, a fermentação da instrução cristã, ela tem realmente se espalhado e sido distribuída aos 7 Evo. Se a gente, para falar só de doutrina espírita, pipoca de forma infindável palestras, estudos, livros, e-books, áudios, levando instrução, oração, esclarecimento à luz da doutrina espírita, que é Jesus no nosso meio, e que vem realmente nos conclamar a resolvermos as nossas questões, a darmos conta delas, enquanto aquilo que eu mutilei no outro, eu resolver o quanto antes, para que eu tenha uma divisão, um divisamento daquilo que em mim precisa ser recomposto espiritualmente. E em sendo assim, gente, quando nós procuramos viver essa conduta limpa, nobre, digna, pura, sob essa base que inclusive o Chico trazia enquanto testemunho de pobreza, humildade, castidade, seja no pensamento, na palavra como na ação, porque precisa envolver essas 3 arenas, pensamento, palavra e ação. À medida que a gente vive essa coerência, essa fidelidade a Jesus, vai acontecer de que a gente vai, então, se desatrelando do que é exterior, do que é materialismo, do que é aparência. E a gente vai, inclusive, construindo erigimentos de uma autoestima baseado na espiritualidade, que prescinde da matéria, do mundo das formas, porque adentramos a essência. E para que nós consigamos aí nesse alto mar não ser levado pela maré sombria, é por essa conduta mental positiva e nobre. Teve uma atriz, uns anos atrás, que ela, inclusive, houvera trabalhado um tempo ali na escolinha do professor Raimundo, aquele seriado que passava na TV. E ela houvera, por um tempo ali, participado desse seriado e acabou se envolvendo em revista pornográfica, em conteúdo. Não sei ao certo se é vídeo ou revista, mas envolvendo ali em produção nessa área. E ela, depois de um tempo, se arrependeu e se suicidou. Daí é um exemplo
de alguém que acabou se deixando arrastar ali por essa maré, teve um envolvimento com essas questões e isso terminou por ela tirar a própria vida. Então é uma tristeza, porque o espírito ele sai daqui numa situação triste, gravosa. Às vezes aquilo que eu queria fugir ao tirar minha própria vida, eu, na verdade, vou encontrar aquilo com mais força do outro lado. Por isso a gente precisa investir em prevenção, e em conscientização e esclarecimento. E por esse motivo, gente, é tão importante a distribuição desse pão imaterial. Porque o indivíduo, às vezes, ele passa com relativa tranquilidade a privação de um colchão para deitar, de uma água quente para se banhar, de um leite para beber, mas ele sucumbe pela traição de alguém, pela perda de um filho, pela infidelidade de alguém, pela ingratidão. Então, as questões morais, elas são mais pungentes. Não que nós não devamos levar o auxílio material, isso também faz parte do areal caridoso, mas o mais importante é a instrução, a oração. Porque a instrução, ela esclarece, ela leva o indivíduo a tomar a rédea do próprio destino. O indivíduo sai de uma condição de inércia e ele toma o controle da própria vida e se melhora com aquela paixão que a gente precisa ter pelo bem. A paixão por seguir, testemunhar Jesus. Por isso que o pão da instrução, ele é o mais importante. Porque as nossas questões morais, consoante o que relatáramos, são o nosso telhado de vidro, um tendão de Aquiles, terráqueo. E são os aspectos os quais nós precisamos trabalhar na prevenção e na erradicação das nossas mazelas, enquanto que na queda termos o divisamento de levantar e seguir mais forte, pelo cultivo desse heroísmo que é conquistado pela elevação do pensamento, palavra e ação. Por isso que vai ser dito na codificação que Kardec traz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Porque realmente a caridade, ela é a ficha de serviço ao próximo. Em sendo assim, esse chamado que Jesus faz na nossa direção tem a ver com essa conscientização e de levarmos esse alerta para tantos quantos renteiam conosco.